Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Thiago Matias e o nosso convidado, o Dr. Eleomar Machado, que também é escritor, está lançando um livro, A Vila de Manoel Flores, está lançando agora o livro que está saindo do forno aí, com certeza um livro atual que aborda temas que a sociedade hoje vive, né? Conflitos familiares, questões políticas e profissionais também, lembrando aqui, bem lembrado pelo vereador Thiago. Thiago, a gente estava falando no primeiro bloco, né, sobre essa questão do incentivo, do que é preciso. Você agora atuando no poder público tem militado em diversas áreas, e essa área da educação, da leitura é fundamental, como você próprio deixou a dica aqui, para que se invista mais nisso, se invista mais na educação, na literatura, porque é isso que vai formar uma sociedade mais crítica. Realmente, além de uma sociedade mais crítica, também mais educada, também mais preparada para estar encarando os desafios da vida profissional, da vida de trabalho também, porque hoje a escrita, com o avanço da tecnologia, você escreve e abrevia muito. Isso aí tem aumentado os erros de português, os erros gramaticais, e isso aí muitas vezes custa vagas em vestibulares, vagas em concursos. Então você aumentando esse incentivo na leitura, na escrita, na redação, você consegue sanar um pouco desse problema que a gente enfrenta hoje nos dias com essa tecnologia avançada, que nos permitem errar muito devido a essas abreviações e essa vida corrida que a gente tem. Certo. Agora, entrando um pouco num outro assunto, eu não poderia deixar de citar aqui o currículo do senhor, né, que é médico psiquiatra formado no Rio Grande do Sul pela Universidade Católica de Pelotas, possui mestrado em neurociência e doutorado em psiquiatria pela USP de Ribeirão Preto. Também já possui treinamento em pós-doutorado em neurociência do comportamento pela USP de São Paulo. E o senhor também é presidente da ONG Associação de Saúde Mental da Alta Paulista. Eu gostaria que o senhor falasse da sua atuação como médico, quais os problemas que o senhor hoje encontra na sociedade, que a gente vê, falam-se muito da depressão, que é a doença do século, tem aumentado, tem aumentado. Eu queria que o senhor falasse um pouco do perfil hoje de quem necessita de um atendimento, tanto na psiquiatria como também na neurociência. Eu acredito que a nossa população está com sérios problemas em termos de saúde pública e, na minha parte, saúde mental, mais ainda. O número de suicídios em certos municípios do nosso país tem aumentado, e isso, na minha opinião, é falta de fazer uma saúde pública mental mais adequada. Acho muito importante, desde a parte de formação do ser humano, portanto, na área escolar, se agir mais, o poder público deveria agir mais nessa área de saúde mental, para prevenir, melhor do que remediar. A base da nossa medicina é preventiva, e o pessoal não tem, as crianças desse país tão bonito, né, tão verdejante, cheio de mar, as crianças não têm um tipo de avaliação psicológica para que se evite que fiquem essas crianças, alguns anos mais tarde, como potenciais suicidas. Na área de depressão, você falou, que é muito comum, não só no Brasil, mas eu creio no mundo inteiro. O que se atribui hoje, assim, eu até citei que a depressão é considerada, às vezes, uma doença do século, e ela também não escolhe idade, né? Ela pode afetar tanto crianças, jovens e adultos, né? Ela não escolhe idade, e na opinião da maioria dos cientistas sérios
que a gente tem acompanhado, é uma doença com uma predisposição hereditária, uma predisposição genética. Então, o depressivo, basicamente, é um ser que nasceu, como eu digo sempre, né, com uma sementinha de depressão e, ao longo da sua vida, que pode ser no começo da sua vida produtiva, no meio ou até no fim, essa sementinha pode brotar e transformar-se numa imensa árvore de depressão, que muitas vezes leva ao suicídio. Vou fazer uma pergunta aqui para os dois convidados, aqui, tanto para o Tiago como para o doutor Eleomar. Quando se fala hoje de psiquiatria ou psicologia, existe ainda, vocês acreditam que ainda existe um preconceito da sociedade quando eu vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra, de ser taxado, pô, esse cara é doido. Queria que vocês respondessem. Thiago, eu acredito que infelizmente que sim, principalmente entre os jovens. A gente vem falar de, vou procurar um psiquiatra, um psicológico, já acha que a gente está louco, a gente está com algum problema. E às vezes, como eu disse, é um problema pequeno, uma falta de atenção, uma falta de um afeto, desde familiar até um amor mal correspondido, que inclusive tem aumentado os casos de suicídio entre os jovens. Os jovens não tinham uma porcentagem tão grande de suicídio e hoje os jovens praticamente, eu acho que são maioria em questões de suicídio. Tanto na vida familiar, como na vida pessoal, questão de trabalho, amores mal correspondidos, né? Isso aí tem contribuído sim. E às vezes você procurando ajuda, procurando um psiquiatra, um psicólogo, você consegue melhorar esse problema e não chega a determinado ponto de querer se matar, né? Porque é uma doença que hoje está afetando muitos jovens. Doutor, ainda a sociedade é preconceituosa? Lamentavelmente, ainda, apesar da mídia ter ajudado bastante, vocês dentro da mídia terem ajudado bastante, mas a nossa sociedade ainda é preconceituosa em relação, de modo geral, à doença mental. E nos congressos que a gente frequenta, existem até mesas redondas dedicadas a isso, né? Porque é uma das formas de barrar o que eu acabei de falar alguns instantes atrás. Barrar a intervenção do Estado nas escolas, nas mentes em formação, para que se faça uma medicina preventiva na área de saúde mental. Então, é muito importante não haver esse preconceito, mas lamentavelmente existe. E como eu falei, né, afasta, né, as pessoas de procurar, no começo dos seus males depressivos, e outros também das doenças mentais, procurar os nossos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que hoje estão esparramados por esse país, especialmente aqui no Sudeste. Doutor, o poder público precisa enxergar que a prevenção sempre é a maneira mais barata e também mais rápida de solucionar um problema. Às vezes você, prevenindo, você não tem que remediar lá na frente. Então a prevenção é o caminho mais fácil e mais barato. O poder público precisa tratar a saúde pública como prioridade, assim como a educação também. Através das crianças que nós vamos conseguir ter um Brasil, um Estado muito melhor, um Estado mais correto, um Estado com mais trabalhadores, com mais gente de bem. Então, acredito que seja no trabalho de base, através da prevenção, não é, Thiago? Com certeza. Além desse, a gente está falando muito da depressão, mas o doutor também tem um trabalho que é tratamento de dependentes químicos. Gostaria que o senhor falasse também sobre isso, que é algo que também afeta muito a sociedade hoje. Então, a partir de 1995, numa bela noite de Natal de 1995, nós criamos a nossa ONG, a Associação de Saúde Mental da Alta Paulista, e com sede em Adamantina, e inicialmente começamos a trabalhar com presos que ganhavam a liberdade com a condição de passar pela nossa ONG lá em Adamantina, e
depois de 9 anos trabalhando com presos, a nossa ONG resolveu dar um enfoque muito grande na parte de dependência química. E hoje é uma das nossas metas lutar contra a dependência química, especialmente em moças, tentando que alguém faça uma doação de meio alqueire para construirmos uma casa-fazenda para tentar recuperar essas moças entre 14 e 24 anos de idade, para evitar que fiquem nas mãos erradas, né, muitas vezes de traficantes, que se envolvam pelos caminhos tortuosos da prostituição e ganhem assim um apoio que eu acho que o poder público, aqui o nosso vereador Tiago Matias, que ele tem certeza que vai se interessar nessa área. Os nossos políticos vão provavelmente ter uma participação muito grande daqui para frente na saúde mental, na parte de dependência química. É incrível como não depende nem de desenvolvimento econômico, né, de um país. Os países mais envolvidos, como os Estados Unidos, França, Itália e outros países, estão sendo hoje vítimas de uma dependência química cada vez me parece maior, porque não tem controle. Fracassados foram muitos planos de controle e, especificamente na América do Sul, eu acredito que a luta para que aquele agricultor, especialmente de 3 países, Venezuela, Colômbia e Peru, continue plantando tranquilamente a planta que originará a cocaína, de maneira que haja, através, não sei, de embaixadas, da ONU, enfim, uma espécie de preocupação entre os países para que esses agricultores tenham uma segunda opção com incentivo fiscal, etc., de plantação, porque a raiz está ali. Enquanto tiver esses agricultores que fazem aquilo como um meio de vida, e dentro de uma cultura, muitas vezes, de séculos, trabalhando, e o intermediário, que no caso é o traficante, nós vamos ter um problema muito sério para resolver o mal pela raiz, como se diz. E aqui, trabalhando não a causa, mas a consequência, a gente não tem tido grande sucesso, apesar dos esforços de alguns políticos. Eu falo de alguns porque, lamentavelmente, o nosso país está envolvido, como você sabe, numa, eu diria, catástrofe moral e política no momento. Então, aqueles bons políticos, né, vereador, que deverão salvar. E tem políticos sérios. O povo está achando que tudo que é político não presta, tudo que é político não tem credibilidade. Não, aqui está perto de nós um político com um futuro brilhante, tenho certeza, que é o vereador Tiago Matias, que vai contrariar essa ideia geral da população de que a nossa política está totalmente sem condições de atuar, está desmoralizada, etc. Eu acho que nós temos que lutar, no caso da dependência química que você falou, contra esses caminhos, né, que levam, especialmente os jovens, a esse terrível mal que chama de dependência química. É muito comum falar em crack aqui no Brasil, como a pior das dependências, mas eu lembro também que o álcool, que é uma bebida lícita, tem destruído muitos lares, tem destruído, como eu sempre falo, né, talvez a pior das toxicomanias, porque destrói inicialmente o organismo da pessoa. O médico tem que citar em primeiro lugar o organismo, cérebro, fígado, e depois outros órgãos. E eu acho muito importante, portanto, que
ser citado o organismo em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, o álcool destrói a família. Em terceiro lugar, o trabalho, que é a nossa vida produtiva do país e o nosso PIB. E eu acho que é uma droga que também deve merecer mais atenção, além do crack, que é tão atingido hoje em dia por críticas e pelas preocupações dos governos. Tiago, esse projeto que o Dr. Eleomar tem de construir uma casa de apoio que atende moças, né? A gente, na região, acredito que não tenha isso, né? São casas mais voltadas para o sexo masculino. Acredito que sejam poucas no estado e no Brasil. Isso é um problema grave, porque hoje em dia as mulheres também consomem álcool, as mulheres estão consumindo mais drogas. Antigamente era mais os homens, mas hoje as mulheres também têm uma porcentagem nisso. É um problema grave, é um problema que precisa ser tratado. Hoje, como o doutor disse, a gente tem uma sociedade muito raivosa, uma sociedade que está descrente com os políticos, uma sociedade que julga muito as pessoas. A gente aponta muito o dedo para as pessoas e esquece da gente. Às vezes a gente tem problema em casa, que é o mesmo tipo de problema e talvez nem sabe, e a gente julga a outra família, a gente julga as pessoas. Então a gente perdeu esse carinho pelas pessoas, essa fé, essa esperança. Eu acredito muito nas pessoas, eu acredito que sim, que dá para fazer uma política do bem, uma política nova, assim como eu venho fazendo. Minha carreira política só está começando, mas eu quero crescer muito sim, eu quero chegar lá na frente, eu quero chegar lá em cima e ajudar muito a nossa cidade, ajudar a nossa região, o estado. Então, precisamos sim tratar as pessoas, não é porque a pessoa errou ou que ela está errando que ela precisa ser discriminada, ela precisa ser jogada lá, ser tratada de uma maneira desumana. Acho que a partir do momento que a gente perde a fé e a esperança de recuperar as pessoas, a gente perde a fé em si mesmos. Então a gente tem que estender a mão assim, tem que procurar tratar as pessoas. Esse projeto do Dr. Eleomar, que é uma casa-fazenda para recuperação de meninas, é uma ideia fantástica. Eu sei que é muito difícil de a gente estar conseguindo, mas pelo grave problema que o Brasil enfrenta, essa crise, mas a gente vai estar correndo atrás sim. Vamos estar viajando, vamos estar indo para o estado, para São Paulo, vamos estar indo para Brasília, no Ministério da Saúde, vamos estar procurando alguma solução nisso o quanto antes. Vamos estar se dedicando muito, porque é uma questão de saúde pública que precisa ser tratada e precisa da nossa atenção e do nosso carinho, porque a gente trata de pessoas, a gente trata da vida. Tá certo. Infelizmente estamos chegando no final do programa. Queria agradecer imensamente aqui tanto o vereador Tiago Matias como o Dr. Eleomar e abrir espaço para as considerações finais do Dr. Eleomar, reforçando aí o convite para o lançamento do livro. Eu queria agradecer ao povo de Tupã que nos vê nesse momento, telespectadores, e a região atingida pela TV Câmara. E também agradecer ao prefeito Ricardo, ao vice-prefeito, no sentido de que a gente ficou muito feliz de poder vir aqui e transmitir as nossas ideias. Agradecer também ao Dito, que é do colunista, né, do Jornal Diário, e também o Grupo Visão, ao qual ele, Dito, também está ligado, especialmente na pessoa do senhor Joaquim, a quem respeito muito, está dando apoio total ao lançamento desse livro. E queria agradecer a população em geral, porque eu tenho certeza que o nosso apelo vai chegar no coração de vocês que estão me assistindo, e acredito que aqueles leitores, aqueles que amam a leitura, e talvez mais alguém da população, vão prestigiar o nosso trabalho lá na Biblioteca Pública, na sexta-feira, dia 31 desse mês, Biblioteca Pública Municipal de Tupã. Então eu queria agradecer a vocês todos. Muito obrigado. Tá certo. Tiago? Agradecer ao
ao Dr. Elemar por ter aceitado o nosso convite para estar vindo aqui falar um pouco da história de vida dele, uma história muito bonita. E como eu sempre digo, Thiago, a gente tem que valorizar as pessoas de bem de Tupã. Tá contando um pouco da história. Doutor, se fosse contar a sua vida aqui, a gente poderia ficar muito mais horas, né? Mas como o programa tem a sua hora... Mas fica aqui para ele voltar. Exatamente, uma próxima vez, sim. Quem sabe um outro livro, né? Mas a gente parabeniza o senhor, parabeniza a coragem, além de estar cuidando das pessoas, tem ainda de dedicar o seu tempo ainda a escrever um livro, que quem sabe vai tocar o coração das pessoas, né? Porque é uma história muito bonita, vou estar lendo, depois a gente vai estar comentando sobre o livro, que eu gosto de ler e comentar, né? A gente tem um senso crítico. E agradecer, né, a população de Tupã, convidar para estar prestigiando o Dr. Eleomar no lançamento do livro, sexta-feira, 7h30, né, na Biblioteca Municipal, ali na Avenida Tamoios, de frente à Polícia Militar. E agradecer o espaço da TV Câmara, o Kleber, o Manfio, você, Thiago, pela brilhante aí apresentação do programa. E qualidade que leva a informação ao povo de Tupã. A gente que agradece a você, Thiago, também ao Dr. Eleomar, porque só através de vocês que a gente faz essa programação, que leva a informação para o público, mostrando o trabalho do vereador, mostrando o trabalho como do Dr. Eleomar, assim, que tem todo um cuidado com relação à dependência química, tem todo um trabalho voltado na prevenção. Então, o papel da TV Câmara é essa função social de estar mostrando, como você mesmo diz, as coisas boas da cidade também, né? Também. Aquilo que acontece em Tupã. E a gente agradece, fica convite para o próximo programa, para a gente continuar um bate-papo aí, como o Thiago mencionou, o Dr. Eleomar tem uma história aí de vida incrível, né? São várias histórias que dariam vários programas, e fica o convite aí. E a gente também agradece você de casa que está acompanhando a programação da TV Câmara. Nos vemos num próximo programa. Até lá!